Olá, meus queridos! Estamos de volta com Matemática, professor James Barbosa. A aula de hoje ela vai trazer um pouco relacionado a abordagens de progressões, tá bom? A gente vai ver um pouquinho de PA, um pouquinho de PG. É importante que você entenda que essas relações matemáticas também entram lá no top 4, né, dos conteúdos mais cobrados no Enem, que envolve a parte de função de primeiro grau, de segundo grau, exponencial, logaritma e essa parte de PA e PG, por tratar de expressões matemáticas, ela também pode ser considerada como função, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que ele traz para a gente sobre PA e PG? Nós temos aqui, ó, como eu já havia dito, a questão do top 4, né? Que é a ideia de trabalhar com essas relações de função, tá bom? Então tá tudo aglomerado aí nessa parte de função. Você também vai ver tópicos específicos, né, de PA e PG, que deve estar lá no top 6, mais ou menos, que fica em torno de 6 ponto alguma coisa, tá bom? Bem, a PA, representação, definição, termo geral, soma dos termos, né? E a gente vai praticar um pouquinho isso sobre o Enem. Como é que isso vai aparecer para a gente? Só para revisar um pouquinho sobre PA. PA é uma relação ou uma progressão que ela gera um padrão matemático. Se você olhar direitinho, ó, o primeiro termo sempre vem na primeira casa, a gente vai chamar de A1, aí você tem o A2, o A3, né, o A4, até chegar nesse último termo de uma progressão. Isso para uma PA finita, tá bom? Lembrando que a gente também tem exemplo, como esse exemplo aqui embaixo, ó, de uma PA infinita. Essas relações de PA e PG, elas entram na ideia de razão, pessoal. Professor, o que é a razão de uma PA? O A2 menos o A1, o A3 menos o A2, o A4 menos o A3, tá bom? E se eu for aplicar isso aqui nos meus conceitos, eu vou lembrar que aqui, ó, é o A1, aqui é o A2, ou seja, o A2 menos o A1 é igual a razão 4. Se eu pegar o A3, eu vou ter o A3 menos o A2 é igual a 4. Se eu pegar o A4, eu vou ter A4 menos o A3 vai dar igual a... Ou seja, a razão é um valor constante, né, entre todos os pontos da progressão, tá bom? Bem, professor, como é que fica aqui com mais exemplos? A gente precisa necessariamente, e é importante você entender, estudante, quando você estiver trabalhando com progressões, PA ou PG, necessariamente qualquer problema que você tenha, o A1 e a razão, você consegue identificar as perguntas, tá bom? Então, se você parar para pensar direitinho, a dica dessa aula de hoje é fique de olho no A1 e na razão. Se você tem essas duas informações, você pode chegar a qualquer resposta, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, exemplos onde eu identifico a ideia do A1, que é 3, e a razão, que é o A2 menos o A1, ou seja, a razão entre 2 e 5 é 3. Entre 5 e 8 é 3. Entre 8 e 11 é 3. Então, ela determina a razão. Vai acontecer a mesma coisa aqui com o outro, ó. Só que neste caso aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter menos, porque representa a ideia, né, de uma razão negativa, ou seja, 15 menos 4, 11, 11 menos 4, 7, né, e assim sucessivamente, tá bom? Ou seja, 7 menos 4, 3, né, e assim você consegue gerar os próximos números, tá bom? Onde o A1, ele não muda, é sempre o cara da primeira posição. Se você olhar aqui embaixo, você tem um exemplo de uma PA constante, né? Para que isso aconteça, o A1, ele é igual a todos os elementos da progressão, e a razão, claramente, né, ela é nula. Por quê? Porque o A1 menos o A2 vai dar 0. Ok, pessoal? Como é que eu defino essas relações de constante, né? A gente tem a ideia da razão maior, representa uma PA crescente, ela menor representa decrescente, e ela é igual a 0, é chamada de constante, que é como a gente consegue identificar aqui, tá vendo? Ó, uma decrescente, a gente consegue encontrar aqui uma crescente, tá bom? E a gente tem todas as definições de pontos de PA. Para um pouquinho aí, né? Lê o comando da questão. O primeiro exemplo para a gente voltar e revisar é esse aqui, ó. Então, para aqui o vídeo um pouquinho, dá uma olhadinha no probleminha e vamos à questão. Ele quer saber, ó, qual é o 20º termo da sequência. Aí, para isso, você vai usar o termo geral da PA, tá bom? Então, quem é o termo geral da PA? É o primeiro termo, é o número de termos e é a razão estabelecida, tá bom? Vamos lá? Vamos ao probleminha? Identifica primeiro os dados do problema, identifica quem é o A1, ok? Identifica quem é a razão, ou seja, o número constante entre um termo e outro, ou seja,
O valor somado aqui eu subtraio do 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3, então já sei que a minha razão é 3. E ele quer saber quem é o 20º termo dessa progressão. Aí eu vou aplicar aqui, ó, o meu termo geral. Olha como é que fica. Onde tem n, é importante a gente lembrar que onde tem n agora vai virar 20, né? Vai virar 20. Substitui os valores, né? Então, ou seja, onde tem n coloca 20, onde tem n coloca 20. Você pode fazer até esse cálculo direto já, né? Tá bom? Então eu vou ter 20 menos 1, 19. 3 vezes 19 dá quanto, pessoal? 57. Mais 2, 59, tá bom? Resolvido o probleminha aí. Bem simples, só para a gente revisar. Fórmula do termo geral. Ainda assim agora, se você parar para observar, o problema número 1, a gente tinha lá uma PA infinita, né? Aqui a gente já vai ter uma PA finita. Olha só como é diferente, ó. A nossa PA finita, ou seja, ela tem o A1 e ela tem o AN, pessoal. Olha só a observação aqui, ó. Para ela ser finita, ela tem que ter o último termo, tá bom? Quantos termos possui? Então, nesse momento, o problema está voltado ao número de termos, ou N termos procurados, tá bom? Então, eu vou procurar esse carinha aqui, ó. Professor, tem um AN? Tenho, é o último termo, olha aqui, ó. Tem um A1? Também tenho, né? No caso é o 2, ó. O número de termos estou à procura, e a razão a gente já descobriu que vai ser 3, né? É basicamente uma continuação do termo anterior. Aqui você pode resolver de várias maneiras, tá? Você pode, por exemplo, trabalhar uma subtração, ok? Aqui foi feito direto já. Deixa eu puxar um pouquinho para você entender direitinho o que aconteceu. Eu peguei esse 2 aqui, ó. Ele passou com o sinal contrário. Aí ficou o quê? Ficou 77 menos 2 igual a... Repetiu tudo isso aqui, ou seja, n menos 1, que multiplica 3, né? Essa subtração vai gerar o quê? 75. Esse 3 aqui, você tem a opção de passar ele dividindo, tá, gente? É uma opção. Se você dividir 75 por 3, você vai pensar o seguinte, qual a terça parte de 75? 25. Então, eu vou ter 25. Esse 1 que sobrou aqui, ó, que ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter 25 mais 1, 26. Ou seja, essa relação aqui, ó, do primeiro até o último termo tem 26 termos, tá bom? Bem, a gente vai olhar agora para um outro probleminha, onde ele envolve a terceira, né, a relação que você precisa entender sobre PA. Primeiro, razão. Segunda, termo geral. E terceiro, a soma da PA, tá bom? Vamos lá. Na soma da PA, eu tenho aqui o seguinte, ó, dado a soma, eu vou estabelecer a formulazinha, ó, aí você vai olhar para a tua relação e perceber o que que eu tenho e o que que eu não tenho, tá bom? Eu tenho um A1? Tenho. Eu tenho uma razão? Também tenho. Eu tenho o AN, que é o 20º termo? Gente, não tem essa informação. Então, por isso, tem que ter muito cuidado, porque, professor, se eu não tenho essa informação, o que eu vou fazer da minha vida? Você vai entender o seguinte, ó, que se eu quero o 20º termo, o A1 eu tenho, o N termo eu tenho, porque ele está dizendo que são 20 termos, então automaticamente o N equivale a 20, tá bom? Se ele pedisse 10 termos, o N seria exatamente 10 e assim sucessivamente. Porém, eu não tenho o último termo, tá vendo? Para isso eu vou aplicar o termo geral da PA, tá bom? Aplico o termo geral. Quem é esse cara? É justamente quem eu estou procurando, ó, que é o A20, olha aqui, ele aqui, ó. O meu A1 eu tenho, ok, vale 2, ó. O número de termos eu também tenho, vale 20, e a razão também tenho, que vale 3. Faz o cálculozinho aqui, ó, vai ficar 19 menos 20, esse cálculo a gente fez anteriormente, né? 3 vezes 19 dá 57, mais 2 eu vou ter 59. Esse cálculo a gente fez anteriormente, lembra? Só para a gente revisar, porque agora eu estou agregando duas informações, tá bom? Uma outra maneira, mas eu não aconselho nesse momento, né? É você pegar todos os termos que você já tem, ó, somar 2, mais 5, mais 8, mais 11, até chegar no 20º termo, que a gente não sabe quem é ainda. Ô, professor, já sei, o 20º termo é 59. Ok. Se você somar todo mundo, você vai obter a soma dos 20 termos, tá bom? Quando você tem números menores, fica a dica aí que é só somar os valores.
Porém, em números grandes como esse, né, 20 termos, é melhor você aplicar a soma, tá bom? Então vamos lá, já tenho a informação, já sei que meu último termo corresponde a 59, e agora eu vou substituir na fórmula. Olha como é que fica. Substituindo na fórmula, eu tenho o meu A20, que é 59, vou substituir agora aqui, ó, no lugar dele, o número 59, então fica assim, ó. O A1 vale 2, o AN 59, o número de termos corresponde a 20, cancela aqui o 2 e o 20, né? Sobra 10, gente. Olha aí como é que fica. Nessa relação eu vou ter uma soma, deixa eu puxar o cálculo aqui, fica mais fácil de entender. A soma dos 20 termos vai ficar igual a, soma a parte interna, né? Vai dar 61, vezes o 10 que sobrou aqui da divisão, né? A gente simplificou o 20. Então vai ficar 10 vezes 61, a soma dos termos é igual a 610. Ou seja, se eu somar todos os 20 termos, eu vou obter 610, tá bom? Ok, pessoal? Probleminha do Enem. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu faço no Enem é justamente isso. Peguei o probleminha, eu vou extrair as informações, ou seja, extrair os dados do problema. Vamos ler. É muito legal também você focar na ideia do comando, né? Cadê o comando, professor? O comando está aqui, ó. O comando está nessa parte aqui, ó. Olha o comandozinho do problema. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estimulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente, aí ele tem um comando e ele está dizendo que você quer trabalhar 10 quilômetros, tá vendo? Eu quero chegar a 10 quilômetros, mas eu começo o meu processo, ó, no probleminha com 3 quilômetros. Ele diz o seguinte, que a cada dia ele aumenta 500 metros, tá vendo? Ou seja, 500 por dia, pessoal. 500 metros por dia, tá bom? Então, nesse problema aqui, ó, eu vou ter uma progressão mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo traduzir de uma maneira mais simples, tá? Eu tenho aqui, ó, no primeiro dia, eu vou ter 500 quilômetros, 500 metros. Corresponde ou não a 0,5 km, né? Ou seja, eu vou ter, ó, no segundo dia 0,5 km a mais, 3,5 mais 0,4 km vai dar 4 e assim chegar no 10 km, tá vendo? Ou seja, eu tenho um a 1, a minha razão é exatamente quanto eu aumento por dia, no caso 0,5 km, e meu último termo é esse cara aqui, ó. Ele quer saber o seguinte, ó, quantos dias ele precisa? Então ele quer saber o N, gente. Ele quer saber o N, tá bom? Ele quer saber o N. Então, para a gente fazer o cálculo de uma maneira mais interessante, ó, dá uma olhadinha aqui no termo geral. Vou fazer o cálculo aqui para ficar mais fácil para vocês. O A1 mais N menos 1, que multiplica a nossa razão. O nosso último termo aqui, ó, corresponde a 10, né, gente? O meu A1 equivale a 3, mais o número de dias, né, que eu estou querendo, ó, vale N, e a razão é 0,5, tá bom? Então, vou passar esse 3 para o outro lado, ó. Eu vou obter 10 menos 3. Isso aqui, ó, esse meio, lembrando que 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10. Se eu simplificar 10 por 5 e 10 por 5 e 5, eu vou ter 1 meio, tá bom? Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, N menos 1 dividido por 2. Aqui vai sobrar 7. Aqui vai sobrar N menos 1 sobre 2. Se eu trabalhar meio pelos extremos, eu vou chegar aqui, ó. Olha aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14. Aí sobra N menos 1. Dá uma olhadinha para o outro lado aqui, que eu acho que fica mais fácil compreender. Esse 1 que é negativo, ele passa para o outro lado com sinal positivo. Então, eu vou ter 14 mais 1. E isso corresponde a 15 dias, tá bom? Ok, pessoal? Probleminha aí bem tranquilo para a gente entender essas relações. E a gente já vai para mais um probleminha envolvendo a ideia da PA, só que agora com tabelas, tá bom? Vamos lá? Enem 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontada para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período. De acordo com essa projeção, aí vamos ao comando. Qual a quantidade total? Professor, o que é quantidade total, professor? Soma, né? Soma. Então, eu vou ter o seguinte, ó.
Se eu olhar aqui para as relações, eu vou entender algumas informações que elas estão ali nas entrelinhas, né? De 2012 a 2021, são 10 anos, gente, tá bom? Você tem que contar o ano de vigência, no caso 2012. Então, faz a continha nos dedos aí, você vai chegar a 10. Substituindo primeiro no termo geral, como assim, professor? Substituindo primeiro no termo geral, por quê? Porque na hora que eu jogo na fórmula da soma, dos 10 aqui, ó, aí eu tenho que pensar o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu tenho um A1? Eu tenho um A1. Porque ele está dizendo que no primeiro ano, na tabelinha, ele produz, ó, no primeiro ano, né, olhando para as informações aqui, ó, no primeiro ano ele produz 50,25 toneladas, tá vendo? Ok? Então essa informação eu tenho. Mas eu não tenho o A10, gente. O A10 eu não tenho, tá bom? Olha aí, o número de termos eu tenho, que também é 10, né? Tá vendo? O número de termos eu também tenho, que é 10, porém eu não tenho o A10. Aí eu vou lá na fórmula. Substituindo a fórmula, o A1, o N menos 1, ou seja, 10 menos 1, vezes a razão. Professor, por que a razão deu isso? Se você subtrair os valores lá, né, que é o A2 menos o A1, você vai chegar a 0,25. Para o vídeo, faz esse cálculozinho lá e encontra a razão. Você vai encontrar 1,25, tá bom? Aí faz a relação, dá 9, 9 vezes 1,25 vai dar 11,25. 50,25 mais 11,25 vai dar 61,50. Aí você vai voltar aqui, ó, e agora sim eu vou poder substituir. Estou atrás do meu A10, tá bom? Vou colocar 10 aqui, ó. O meu primeiro termo também já tenho. O meu último termo, acabei de encontrar esse camaradinho, ó, que é 61,5. O número de termos é 10, simplifica de novo, tá vendo? Aí eu vou obter o quê? Esse somatório aqui, ó, que é o 61,50 somado a 50,25, ok? Isso aqui é 1. Eu vou obter esse valor, 570, 11, 11, 11, tá bom? Então, eu vou obter esse cara aí. Ao multiplicar isso aí por 5, que é a divisão de 10 e 2, eu vou chegar num valor de 558,75. A alternativa correta é a letra D, ok? Bem, aqui a gente finaliza a parte de PA. Professor, e a PG? Professor, é difícil? É difícil, é um pouquinho complicado, mas dá pra gente matar a PG também, tá bom? Usando os mesmos princípios. Dá uma olhadinha aqui nos conceitos básicos de PG. Para um pouquinho o vídeo, né? Retoma de novo, dá uma respirada e vamos lá para PG. A partir do segundo termo, o quociente é a divisão, ou seja, toda sequência em PG, ela sai da ideia de subtração e agora vai para a razão. Ou seja, cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente multiplicado por uma constante. Ou seja, você tem uma relação diferente aqui em relação à fórmula, tá bom? Esse quociente, o fator, é chamado de razão Q, da progressão geométrica. Como é que isso aparece, professor? Olha o exemplo aí, ó. Por que a razão 2? Porque a gente vai ter o quê, ó? Uma relação de A2 dividido pelo A1. Ou seja, A2 dividido pelo A1 ou A3 dividido pelo A2, tá bom? Se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, 10 dividido por 5, eu já vou obter a razão 2, tá bom? Quando é que isso acontece com razão 1? Quando esses valores são exatamente iguais, ou seja, 8 dividido por 8 dá 1, né? Usando sempre a relação inicial. E aqui eu tenho uma PG, ó, cujo valor está entre 0 e 1, tá bom? Ou seja, quando é que isso é possível? Quando a gente tem uma razão, ó, uma razão entre 0 e 1, tá bom? Essa relação é chamada de decrescente, né, em alguns casos. Essa aqui, ó, que se você puder observar, tem uma positiva, negativa, uma positiva, negativa, uma negativa e uma positiva, tá vendo? Ó? A gente diz que essa relação aqui, ó, é uma razão negativa. Toda vez que o A, que a nossa razão for menor que 1, a gente tem uma PG oscilante, tá bom? Então são os conceitos aí para você estar levando para resolver, tá bom? Ou seja, maior é crescente, igual é constante, entre 0 e 1 é decrescente, e quando ela é menor que 1, ela é oscilante ou alternante, tá bom? Condição de existência da PA, da PG, você tem a relação da razão que eu coloquei agora há pouco, ou seja, o A2 pelo A1. Em termos geral, a gente vai ter esse aqui, ó, que agora envolve a ideia do produto, tá bom, gente? Vamos ver um exemplozinho só para a gente partir para a próxima?
A gente tem o AN, que é o último termo, não muda. O A1 sempre é o primeiro termo da sequência. O N é o número de termos procurado. E a razão é o quê? Olha o nosso exemplo aqui, ó. Só para a gente retomar a ideia de razão. Probleminha aqui para exercitar. Considere a sequência numérica cujo termo geral é dada por. Aí você tem aqui a ideia do AN, que está para 2 elevado, né, a 1 menos 3n, tá bom? E ele diz que esse n ele é maior ou igual a 1. Essa sequência numérica é uma progressão. Ele quer saber se é uma PA ou uma PG e ainda pede a razão, tá bom? Então, professor, como é que eu faço isso? Você vai lembrar que o n é maior ou igual, então o n pode ser o próprio número 1, o próprio número 2, o 3 e assim sucessivamente, tá bom? Professor, preciso testar todos? Não, a razão é o A2 pelo A1. Então, achei o A1 e o A2, já encontro a razão. Aí eu vou lá, ó. Aonde tem n, vou chamar de 1, porque eu quero encontrar o A1, não tenho essa informação aqui, né? Eu tenho 2, aonde tem n eu coloco 1, então vai ficar 2 elevado a 1 menos 3. Se a gente puder fazer esse cálculo aqui, vai dar 2 elevado a menos 2. A gente vai lembrar de um conceitozinho que diz o seguinte, ó. Todas as vezes que eu tenho um expoente negativo, eu inverto a fração, né? E torno o expoente positivo, ou seja, 2 ao quadrado é o mesmo que 1 sobre 4, tá bom? O A2 vai ser de novo a mesma expressão, 2 elevado a 1 menos 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 2 elevado a 1 menos 6, o que diz para a gente que o A2 procurado vai ser 2 elevado a menos 5. Usando o princípio da inversa aqui, eu vou ter 1 sobre 2 à quinta, que é o mesmo 32, tá bom? Vamos lá, só para a gente fechar essa questão aqui, ó, a gente vai usar, deixa eu pegar esse espaço aqui. Dá uma olhadinha que eu vou fazer agora. Como eu quero a razão vai ser o A2 dividido pelo A1. Professor, como é que eu sei que é uma PG, professor? A gente percebe claramente que os valores envolvem multiplicação, né? Então eu vou ter 1 sobre 32 dividido por 1 sobre 4. Aquela regrinha, né, de ouro, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Ou seja, multiplica pelo inverso da segunda. Se eu simplificar aqui, ó, 4 por 32, a minha razão vai ser 1 sobre 8. Como já é uma PG, né, tudo que tem PA eu mando embora, por eliminação, tá bom? Ok? Alternativa letra A, porque a razão vale 1 sobre 8, tá bom? Tudo bem, pessoal? A gente vai encerrando por aqui. É só uma pequena introdução sobre o PG. É interessante que você fique de olho, estude e até a próxima.